Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Reino, sou a mãe da Francesca e nesse vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito dos erros. Eu fiz um post no meu stories lá no Instagram, era na verdade uma enquete perguntando a opinião das pessoas de como elas encaram os erros. Se elas encaram os erros como uma oportunidade de crescimento ou se elas encaram os erros como um fracasso, como uma coisa negativa, uma coisa ruim. E para minha surpresa, a maioria das pessoas respondeu que enxerga os erros como uma oportunidade de crescimento. E eu fiquei bem feliz com isso, porque é sinal de que a nossa mentalidade, de maneira geral, ela está mudando, né? Esse comportamento de enxergar o erro como uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, é típica da pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento. As pessoas que têm um mindset fixo, elas geralmente se desestimulam, se desencorajam. Quando elas erram, elas se sentem fracassadas, derrotadas. E no mindset de crescimento, não. Elas enxergam todo o erro como uma oportunidade de crescimento. E aí eu venho trazer essa reflexão hoje, pensando em mim, em primeiro lugar, na criança que eu fui, e fazendo até uma comparação com a criança que é a minha filha, que é a Francesca, né? Bom, eu quando era pequena, a parte que eu me lembro, assim, vamos dizer, dos 5 até uns 11, 12 anos, tá? Antes da adolescência, aquela fase dos 5 até mais ou menos uns 11, vamos dizer assim. Eu era uma criança muito ativa, sapeca, curiosa, alegre, e eu queria experimentar as coisas, eu queria fazer as minhas próprias experiências, eu queria subir na cama e saltar, eu queria pular em cima do colchão, eu aprendi a subir no batente da porta da casa e eu fazia isso. Eu era uma criança muito curiosa e muito assim, que tinha essa vontade de conhecer, de explorar e tudo mais. O meu pai não era uma pessoa que tinha toda essa paciência com criança. Ele tinha muito medo que a gente se machucasse, ele tinha medo que a gente que precisasse ir para o hospital, porque efetivamente era isso que acontecia comigo. Eu me machucava sempre, mas assim, os meus machucados não eram machucadinhos. Todas as vezes que eu caía, eu tinha machucados feios, cortes que precisavam ser suturados, dar ponto. E a minha mãe me contava que quando eu caía, e o machucado era um machucado grave, ela, do meu grito, escutando o grito que eu dava, ela já falava para o meu pai: olha, hospital, vamos para o hospital. Bom, aqui eu preciso dar uma paradinha para fazer uma reflexão. Bom, se ela escutava o meu grito, né, e ela não estava próxima a mim, significa que eu estava sem supervisão. Já tendo uma pessoa, um adulto supervisionando, os acidentes podem acontecer. Se não tiver, é mais fácil ainda que aconteça. Mas voltando aos erros, por que eu fiz esse comentário? Porque para que a criança possa lidar bem com os erros, ela primeiro tem que ter a oportunidade e a chance de errar. Porque se ela não tiver essa oportunidade de errar, ela nunca vai aprender a administrar uma situação de que uma coisa que ela decidiu fazer não deu certo, né? Isso, voltando à minha criança, acontecia sempre, porque todas as vezes que eu pedia para fazer alguma coisa, a resposta era não. Esse não, ele vinha de um lugar de medo, de um lugar de proteção, vinha de um lugar aonde o pai e a mãe não estavam disponíveis para poder administrar aquele momento. Então, só que esse não, como é que esse não foi para mim, né? Não pode errar, não pode errar, porque se você errar, você não pode errar. E isso até nas pequenas coisas. Eu me recordo que assim, se eu derrubasse um copo de água, se eu quebrasse um prato, se eu quebrasse alguma coisa, os rótulos vinham assim, de baciada, então assim, que você está banada, Ave Maria, que mão pesada, você, se esbarra, toda vez que passa, esbarra, deixa cair tudo, derruba tudo, presta mais atenção.
Então, isso, na verdade, foi construindo em mim uma crença de que eu não era capaz de fazer as coisas, de que eu não tinha essa capacidade de fazer, de me dar bem em alguma coisa. Isso é uma coisa muito séria, porque nós, pais, a partir daquilo que a gente fala para os nossos filhos, a partir do modo como a gente administra as situações do nosso cotidiano, eles vão recebendo todas essas informações e vão construindo as próprias crenças. Então é muito difícil e é muito delicado esse aspecto, porque a criança, quando ela começa a falar, ela fala errado, porque ela está provando, ela está entrando em contato com a linguagem, ela escuta e ela está provando a falar. A mesma coisa acontece quando ela começa a caminhar. Ela começa a caminhar, ela levanta, dá 2 passos e cai. Ela levanta, dá 2 passos e cai. E assim é por toda a nossa vida. A gente experimenta as coisas e aquilo são 2 as estradas, pode dar certo ou não, né? Se der certo, ótimo, parabéns, mas se der errado, tá tudo bem, vamos tentar novamente. E um exemplo prático da vida adulta é que no ano passado, nesse período do lockdown, o meu marido, ele é louco por pizza. Ele ama pizza, mas é um tipo específico de pizza que ele gosta, que é a pizza tipo napoletana, que tem a borda alta, que ela é mais maçudinha, pizza, tudo mais, tá? E ele ficava no meu pé, vamos fazer. E aí, gente, eu demorei 6 meses tentando fazer a pizza para que essa pizza saísse de acordo com a imaginação dele. Mas assim, uma vez por semana eu preparava essa massa com todo amor e carinho, essa pizza ficava pronta, na hora de comer, não tá boa, não tá. Eu nunca desisti, eu só fui aprendendo que no óleo não precisava colocar, que o tempo de fermentação tinha que, se fosse de 10 horas, a pizza ia ter um resultado, se fosse de 12 horas ia ter outro resultado. Então assim, eu fui aprendendo com aquilo e usando os meus erros para poder crescer. E eu posso dizer que a minha pizza ficou perfeita. Cheguei no resultado, né? Mas essa mentalidade que eu tenho hoje de olhar para o erro como uma oportunidade de crescimento, ela foi muito trabalhada. Porque eu tinha uma mentalidade fixa, absolutamente fixa, e eu tinha uma forte tendência a desistir. Eu errava alguma coisa, eu tinha uma forte tendência a desistir. E por quê? Justamente porque eu, todas as vezes que errava na minha infância, não pode errar, fique mais atenta, preste mais atenção, né? E graças a Deus, com a Francesca, no início, quando ela tinha mais ou menos uns 2 anos e tudo, eu percebi em mim uma forte tendência de repetir esse comportamento com ela, né? Me irritava quando ela derrubava água no chão, me irritava quando ela quebrava alguma coisa, isso me irritava, eu confesso que me irritava, né? E quando eu comecei a estudar e a enxergar que o meu comportamento estava sendo uma repetição inconsciente daquilo que eu vivi na minha infância, eu pensei, gente, não dá para ser assim, eu não posso fazer isso com ela, eu tenho que fazer diferente. E aí eu comecei a estudar realmente, e a primeira atitude que eu tive foi de autocompaixão, de perceber que eu também estava tendo uma oportunidade de aprender e de crescer com esses erros que eu tinha cometido com a Fran, e passei a olhar de uma forma diferente, né? Para qualquer situação onde eu cometesse um erro, então eu comecei a olhar para os meus erros de forma diferente e olhar para os erros dela de forma diferente. Comecei a pensar como eu gostaria, quando eu era criança e que cometia um erro, como eu gostaria de ter sido tratada. E esse olhar me ajudou muito e me ajuda muito com a Fran. Então a primeira coisa é ter compaixão, né? Demonstrar para ela, quando ela comete um erro,
demonstrar para ela que tá tudo bem errar, que não tem problema, né? Então, um exemplo banal, vamos dizer assim, às vezes ela tá fazendo alguma tarefa, alguma lição de casa, ou algum desenho, ou algum texto, e ela erra alguma coisa, isso inicialmente dava uma sensação muito ruim para ela. Ela ficava nervosa, chorava, ela mesma tinha essa exigência, né? Acho que é natural, uma consequência de como a gente se comportava com ela quando ela era menor. E então nós passamos a ter compaixão e a demonstrar que aqui estava tudo bem, que ela tá tudo bem errar. Caiu água, tá? É água, a gente seca, molhou, seca. Mas é um trabalho muito grande para poder recuperar, né? Para a gente poder transformar essa crença que ela já estava criando. E uma outra coisa também que eu evito fazer, e para mim é um grande esforço, é um treinamento diário, é que quando acontece alguma coisa, ou quando ela faz alguma coisa que eu acho que não tá certo, que não foi legal, evitar de dar bronca, porque eu não quero que ela se sinta nem culpada e nem sinta vergonha de ter cometido aquele erro. Tá certo? Então isso é uma coisa que é um exercício muito grande para mim, porque é espontâneo, quase que espontâneo, da gente querer já brigar, já querer dar bronca, já falar por que você fez isso, né? Então esse policiamento que eu faço, essa avaliação sobre mim mesma, é um trabalho diário e que eu venho fazendo já tem algum tempo, e às vezes eu também erro, e às vezes eu acabo dando sim a bronca. Não vou falar aqui, não vou ser hipócrita de falar que isso não acontece, porque acontece. A realidade é que é um exercício diário, né, de autocompaixão e de compaixão em relação à Fran, né? E um exercício também que eu tenho feito e que eu acho muito bom é que a gente sempre encontra um momento no nosso dia para conversar a respeito dos erros, e eu sempre pergunto para ela: você acha que você fez alguma coisa errada hoje? Você cometeu algum erro hoje? E se você acha que você cometeu algum erro hoje, o que você aprendeu com isso que aconteceu, né? E eu faço a mesma coisa com ela. Eu falo: eu acho que eu cometi algum erro. Então, por exemplo, se eu faço algum erro na cozinha, eu falo para ela: sim, eu errei, eu fiz determinado erro na hora de cozinhar, eu, em vez de colocar isso, eu coloquei isso. Então, a gente faz esse trabalho de conversar e olhar para o erro como uma forma, como um professor. Então eu desejo de coração que vocês estejam gostando de todo esse conteúdo que eu venho trazendo. A minha intenção é sempre ajudar, a gente poder olhar de um jeito diferente para os nossos filhos e para nós mesmos, ok? Então é isso aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Compartilhe os meus vídeos com quem você ama, compartilhe com as pessoas para quem você acha que possa ser útil, e deixe o seu like, ative o sininho, assim quando eu colocar um vídeo novo você vai ser avisado. E é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!